que é mitologia? A palavra mitologia é utilizada para se referir ao conjunto de mitos de uma determinada cultura. Um exemplo é a mitologia egípcia, conjunto de mitos que explicam a visão de mundo e a religião dos egípcios antigos. Além disso, essa palavra é também usada para se referir ao estudo, realizado por especialistas, dos mitos de um determinado povo. O estudo da mitologia é importante para a reconstituição da forma como determinado povo enxergava o mundo, assim como de suas crenças religiosas. Nessa área, há também uma análise comparativa entre diferentes mitologias a fim de encontrar aproximações entre elas. Um caso muito famoso é a história de um grande dilúvio, que consta na epopeia de Gilgame, pertencente à mitologia mesopotâmica, e na história da Arca de Noé, presente na mitologia judaica. Existem ainda histórias sobre grandes dilúvios em outras mitologias, como a hindu, grega e asteca. Mito e mitologia. No estudo sobre as mitologias, é fundamental uma definição do termo mito, pois é a partir de sua análise que os especialistas chegam a conclusões sobre a mitologia de determinado povo. Mitos são formas encontradas pelos povos antigos para explicar sua própria realidade, a origem de suas tradições, dos homens, os eventos da natureza, etc. Os mitos são classificados de duas formas: mitos cosmogônicos e mitos de origem. Os primeiros estão relacionados a eventos que explicam o surgimento do universo, enquanto os mitos de origem explicam o surgimento de um local ou de uma tradição. Um exemplo de mito cosmogônico é a crença dos nórdicos em relação ao surgimento do universo. Segundo a visão desse povo, no início dos tempos havia um grande abismo vazio e, próximo a ele, uma região nebulosa e gelada, Niflheim, e outra quente e clara, Muspelheim. O encontro do gelo de uma com o calor de outra fez com que surgissem o gigante Ymir e uma vaca chamada Alduma. Dessa vaca corriam 4 rios de leite, fontes de alimento de Ymir. A vaca alimentava-se lambendo o gelo de Niflheim, e dessa ação, surgiu Buri, o primeiro deus da mitologia nórdica. Da descendência de Buri, surgiram Odin e seus irmãos que mataram Ymir. Dos restos do corpo de Ymir, criaram-se o universo e o mundo dos homens. Um exemplo de mito de origem é a história a respeito da fundação de Roma. De acordo com a mitologia romana, a cidade de Roma foi criada por Rômulo e Remo, 2 irmãos gêmeos que, depois de abandonados, foram achados e amamentados por uma loba. Logo depois, foram encontrados por um pastor de ovelhas, que os criou até a idade adulta. Após fundarem a cidade no mesmo local que foram encontrados pela loba, Rômulo desentendeu-se com Remo e matou seu irmão. Essa lenda tem uma relação direta com o destino guerreiro da cidade, e é usada para justificar as guerras de conquista promovidas por Roma, já que Rômulo e Remo eram filhos de Marte, deus romano da guerra. Além disso, a própria loba que amamentou e protegeu os irmãos do frio é um símbolo de Marte. Exemplos de mitologia. O número de mitologias é gigantesco e reflete a grande diversidade cultural existente. Sendo assim, destacaremos abaixo algumas das mitologias mais conhecidas. Mitologia grega. A mitologia grega surgiu da curiosidade que os gregos tinham de explicar a origem da vida e os problemas da existência. Mitologia egípcia. Mitologia nórdica. A mitologia nórdica abrangia as histórias míticas dos povos vikings. Parte desses relatos foi agrupada em um livro, escrito por um poeta islandês do século XIII. Mitologia romana. Mitologia hindu. Mitologia japonesa. Mitologia asteca. Mitologia iorubá. Mitologia celta. Mitologia chinesa. Criaturas. Nas mitologias dos povos antigos, era muito comum a crença em criaturas míticas. Cada mitologia possuía seres míticos distintos, dos quais destacaremos alguns. Manticora. Criatura originária da mitologia persa. Sua descrição assemelha-se bastante com a da esfinge egípcia. A manticora tem o corpo de leão, cabeça humana, e sua cauda é parecida com a de escorpião, podendo lançar dardos venenosos. Minotauro. Criatura da mitologia grega, tem corpo de humano e cabeça de touro. Kraken. Criatura do folclore nórdico, não necessariamente vinculada à mitologia nórdica. É um monstro marítimo gigante com forma semelhante à de um polvo. Era conhecido por destruir navios. Grifo.
criatura lendária encontrada nas mitologias persa, egípcia e grega. Tinha corpo de leão e cabeça e asas de águia. Valquírias, figuras míticas da mitologia nórdica. Eram servas de Ode e tinham como função sobrevoar as batalhas que aconteciam, escolhendo e conduzindo os melhores guerreiros para levá-los ao Valhalla. Deuses. Inúmeras divindades de diferentes mitologias podem ser listadas. Seguem abaixo os nomes de alguns deuses. Ode, deus criador do universo na mitologia nórdica. Anubis, deus dos mortos e da mumificação na mitologia egípcia. Zeus, conhecido como o deus dos raios, é o principal deus da mitologia grega. Ganesha, deus da sabedoria na mitologia hindu. Marte, deus da guerra na mitologia romana. Tezcatlipoca, principal deus da mitologia asteca. Amaterasu, deusa do sol na mitologia japonesa. Mitra, deus da luz na mitologia persa. Ishur, deus da chuva na mitologia suméria. Obatalá, orixá criador do universo na mitologia iorubá.